E hoje eu quero falar para a igreja a respeito do nosso segundo episódio dessa série, que é sobre livres da condenação e da culpa. Amém? E para começar essa história, vamos começar do princípio, lá em Gênesis, capítulo 3, do verso 1 a seguir. Vamos ver o que aconteceu aqui, qual foi a consequência, qual foi a condenação que o pecado que nós falamos na semana passada, ele trouxe para cada um de nós. E o texto diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Olha só, gente, uma das coisas bem interessantes que nós precisamos aprender é cuidar com a dúvida. Cuidar com a dúvida. Toda vez que você ouvir algo, e isso pode ser aqui na sua mente, diga na minha mente, uma condição para a palavra de Deus, isso não vem de Deus. Se você pôr em dúvida a palavra de Deus aqui na sua mente, isso não vem de quem é que estava pondo dúvida ali em Eva? A serpente. E a serpente, ela figura quem? O diabo. O diabo. E nós precisamos cuidar com isso. Porque muitas vezes a gente põe em dúvida por um dardo inflamado, por uma ideia, por o que alguém fala, e põe em dúvida a palavra de Deus. E nós falamos no domingo, no último culto, que quem crê, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Mas como diz a Escritura. Então, cuidado com o que Deus disse e acabou, é ponto final e é verdade. Se você tiver dúvida disso, não vem de Deus e você já pode rejeitar isso da sua vida, porque você está sendo alvo do maligno. Então, vamos continuar. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis, nem tocareis nele, para que não. Aqui está a primeira consequência da desobediência, do pecado e que levaria Adão e Eva à condenação. Aqui vem a condenação da atitude. Aqui vem a condenação, ou vem o resultado da obra da nossa crença e da obra das nossas mãos. Entenda que você não faz aquilo que você não quer. Entenda que você não vai praticar e não vai realizar, não vai se comportar de uma maneira que você não crê. O teu comportamento, a tua atitude, a tua obra, a tua fala é resultado do que está aqui dentro, do que está dentro de você. E ali diz que o resultado seria a morte. E o 4, não vai longe, eu vou ler mais rápido aqui. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Pondo em dúvida de novo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar então entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Para quê? Qual foi o primeiro resultado do pecado dessa desobediência a Deus? Os olhos foram abertos. E quando os olhos abriram, o que aconteceu? Eles perceberam a situação. Eles perceberam o resultado da ação deles. Eles perceberam o que aconteceu na vida deles. E aí eles tomaram uma atitude.
a gente não pode ficar desse jeito. A gente não pode ficar nu. E antes não tinha problema, mas agora não podia mais. E isso é muito interessante porque acontece com cada um de nós nos dias de hoje também. Quando nós caímos, quando nós desobedecemos, quando nós fazemos algo contra a nossa autoridade, contra aquilo que nós temos como um princípio, como certo, como verdadeiro, contra aquilo que nós cremos, imediatamente nós percebemos o nosso erro. Sim ou não? E aí o que que a gente faz? Você vai tapar o erro? Eles fizeram isso. Eles foram tapar o erro. Eles foram dar um jeito de que ninguém visse. Só que fazendo isso, eles colocaram ainda mais em evidência o erro que eles tinham cometido. Porque até então eles não usavam nada. E olha que incrível que é, e essa é a revelação da palavra de Deus. A gente querendo tapar o próprio erro, aí que fica mais evidente o erro. Porque muitas vezes não é assim, a gente começa a querer justificar e a pessoa nunca se justifica. A pessoa começa a querer dar explicação e nunca dá explicação. Começa a aparecer algo que não era natural. E o natural era ficar nu. Agora tinha uma coisa estranha ali. O que que é isso aí? Por que tu tá usando isso? Por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá falando? Por que tu tá te explicando? Opa, tem coisa estranha. E o que que mais? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela virada do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. A vergonha. Veio a vergonha. E aí? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Perguntou Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei e você não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, então o quê? Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Há quem diga que a cobra voava, porque agora ela tem que rastejar. É sério. E que mais? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já está falando e profetizando a respeito de Jesus Cristo. E a mulher então disse: Agora, porque tu desobedeceu, agora esse é o teu castigo, essa é a tua condenação. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Sabe, mulher, quem aqui já passou por gravidez? Lembra aqueles dias lá, tendo que dormir no sofá? Não dá para deitar de bruço mais, entendeu? Dor para cá, dor para lá, 50 vezes no médico, né? E aí o dor de parto, hã? Tá aí. Em meio de dores darás à luz filhos. E aqui talvez é o que a mulher hoje mais detesta. O teu desejo será para o teu marido e ele te fala mais alto. Isso é o resultado. Isso é a condenação que veio sobre a mulher. Mas não para por aí, a palavra tem mais. E Adão disse:
visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, em trabalho, em sofrimento, você vai obter dela o sustento durante os dias da tua vida. Aí, gurizada, tá vendo que tu não soube governar? Porque teu desejo é o da tua mulher? Princípio, princípio de autoridade aqui. Quando a gente não faz o que deve, o resultado vem. E olha que incrível, né? O que se levantou nos últimos, sei lá, 30 anos, 20 anos, agora muito mais forte, né? Nos últimos 15 anos, eu acho, 10, 15 anos. O movimento feminista, né? Para que as mulheres sejam iguais, para que as mulheres sejam igualitárias. E aí começa o empoderamento da mulher, por isso, por isso e por aquilo. Só que até um certo ponto, até um certo ponto, no sentido de que realmente as mulheres, de certa forma, elas realmente elas eram maltratadas, ok. O problema é que usaram disso hoje para que, de fato, hoje a mulher ela quer ser totalmente independente. Mas o que nós lemos ali, o que aconteceu? Que o desejo da mulher é para o seu marido, e ele governará. Daí o motivo pelo qual hoje muitas famílias hoje destruídas, por causa da insubmissão, pelo fato da mulher não entender o papel dela dentro do casamento e ela quer dar a direção. Não que a mulher não tenha sabedoria, não que a mulher não tenha capacidade, bem pelo contrário, a mulher é boa em muitas coisas melhor que o homem, demais até, mas é para andar junto e não é para andar na frente. Até porque a mulher ela não tem hoje condições emocionais para suportar o que o homem suporta. Não tem. O homem foi feito do barro. A mulher foi feito do aperfeiçoamento do barro. A gente brinca com essas coisas, mas é verdade. Então, um conselho para solteiras: cuidado aonde tu vai te meter. O contrato que tu vai fazer. Se o varão que tu tá querendo buscar, tu vê que é frouxo, larga fora. E o problema é que às vezes a mulher, porque ela tem, né? Tem aquele ímpeto, tem aquela coisa, né? Eu tenho a minha filha, Sofia, ela tem muito disso, né? Hoje ainda a gente levei eles para a escola, ela desceu do carro, ela estava com a mochilinha nas costas, com a merenda deles, desceu do carro, tirou as mochilinhas assim, Samuel, leva para mim. O Samuel pegou e estava levando, se o Samuel não leva, devolve. Não é assim. Ele já vai começar frouxo. E ela já tomando conta. Então, ela vai crescer assim, gente. Ela já tem isso com ela. Então, se ela pegar um boneco frouxo, vai sobrar para mim. Então, eu vou meter a mão aí, né? Seu rapaz, né? Eu sei, porque isso tem na família. E cada um tem que se conhecer. E você, rapaz, que está procurando uma boneca, né? Porque o homem quer boneca, né? Não olha só se é boneca, tá? Se ela não respeita pai e mãe, se ela não respeita, pula fora. Pula fora. Que rapaz, tu vai te incomodar. Amém? Conselhos práticos da vida. É ou não é verdade, gente? Quem já está enfiado nesses casos aí, sabe, né? Hã? Sabe, agora tem que ajustar, amado.
Não adianta largar fora, não adianta chutar o pau da barraca. Faz o ajuste. Nós não estamos aqui para ajustar, sim ou não? Eu falei, ninguém me contou nada da tua vida. A verdade é de Deus, é da palavra, amém? Então, meus amados, o que aconteceu ali? Vamos lá, vamos continuar. Então, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Onde é que foi o castigo maior? Para a mulher ou para o homem? A consequência do castigo maior foi por causa do homem, porque Deus tinha dado para ele a responsabilidade, não para a mulher. Por causa da desobediência do homem, ter se submetido à mulher dele, a terra inteira foi amaldiçoada. Não foi só ele que tinha que trabalhar, a terra, esse lugar que você pisa, aonde você dorme, a tua cidade. Por que você acha que tem terremoto hoje? Por que você acha que tem furacão hoje? Por que você acha que tem essas explosão de vulcão hoje? Que matam e matam e matam gente? Por causa dali, ó, o bonecão deu ouvido para quem não devia. Amém? Vamos continuar. E ela vai produzir também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Agora vai morrer também, viu? Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até que tá bom. Então aqui a gente já pode ver qual é a grande consequência, a liberdade que foi perdida por causa de uma desobediência. O homem foi condenado. Eu e você recebemos um veredito, uma condenação. E a condenação ela sempre vem quando nós quebramos uma lei, quando nós quebramos um princípio, quando nós desobedecemos uma autoridade. É ou não é verdade? Por que alguém vai preso? Porque ele desobedece uma lei. Por que um filho e um pai, eles brigam e se separam? Porque normalmente ali foi quebrado um princípio. Por que um casal se separa? Porque foi quebrado um princípio. E o que traz nisso? Sempre traz uma condenação. E às vezes o resultado vem para os filhos, às vezes o resultado ele vai anos e anos de vida ou vai até o final da vida, quando a pessoa ela não entende que ela está presa nessa condenação. Vamos ver uma história em que Deus traz aqui lá em Deuteronômio 25, verso 17. Olha o que Deus aqui fala a respeito desse homem e a atitude dele, o que resultou. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Olha só qual foi o resultado do julgamento sobre Amaleque. Amaleque era um rei e tinha um povo, os amalequitas, e eles então foram lutar contra o povo de Israel enquanto eles estavam peregrinando para a terra prometida. E ele não deixou, não queria que eles passassem. Então ele se levantou contra e foi lutar contra o povo. E conta a história ali que enquanto eles lutavam, Josué estava na batalha, estava ali Moisés com o cajado abençoando ele no alto. Só que a batalha estava se estendendo por muito e muito tempo, ao ponto que Arão teve que ali ajudar ele a segurar os braços para abençoar, porque a palavra diz que enquanto ele estava abençoando com o cajado e as mãos no ar, o povo de Israel vencia.
E quando os braços cansavam e caíam, Amaleque vencia. Então Arão veio e ajudou ele a sustentar os braços no alto e abençoando, até que então eles venceram. Mas Deus se indignou, porque Amaleque não temeu a Deus. E então ele disse: olha, quando vocês entrar na terra que eu vou dar, aí eu vou castigar. Aí vai vir a sentença. Aí vai vir a condenação. E onde é que isso acontece? Isso acontece lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 2 e 3. Deus fala ao rei Saul, primeiro rei de Israel. Deus traz então para ele através do profeta Samuel e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e faz o quê? Fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Tem algo que a palavra de Deus é muito clara. Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. O amor nos salva, a justiça nos abençoa ou nos amaldiçoa. Amém? Amaleque sofreu, ele sentiu na pele o resultado do que, de fato, aconteceu antes. Na verdade, já era outro rei ali. Romanos 13, 2, olha o que diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação. Hoje, infelizmente, porque muitas pessoas não entendem esse princípio de respeitar, de honrar, de ser fiel, de ser leal, de obedecer. E a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar, porque foi a justificativa de Saul, quando Saul recebeu a ordem de Samuel: vai e acaba com todos. Acaba com o rei, acaba com mulher, com homem, com criança, com animais, não é para sobrar nada. E aí Saul vai para cumprir a ordem do Senhor, com milhares e milhares de homens. Chega lá e realmente ele faz um estrago. Mas Deus fala a Samuel: Samuel, Saul não obedeceu. Vai lá falar com ele. E Samuel vai e chega lá e começa a ouvir um monte de barulho de bicho. Mugido de boi, ovelha. E quando chega, ele encontra quem? Agag, o rei de Amaleque. Ele disse: mas o que é isso? O que está acontecendo? O que são esses animais? O que esse rei está fazendo aqui? Não, mas Samuel, justificativa. O que é que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden quando Deus apareceu? Não, pois é, mas a mulher que tu me deu, eu. E Saul fez a mesma coisa. Quando ele é cobrado, quando ele é confrontado com a verdade, com aquilo que tinha sido dito para ele fazer, Saul vai e diz assim: não, mas tu vê, o povo queria sacrificar a Deus. E o rei, não, nós vamos matar ele. Mas Deus não tinha dito para fazer isso. E a gente às vezes pega o que Deus disse e transforma de um outro jeito mais confortável para mim. Quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas como diz o que o Senhor disse, não o que tu quer.
E ele trouxe condenação, o próprio Saul, por ter desobedecido. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o reinado naquela hora. Ele perdeu o reinado naquele momento. E Deus foi lá e levanta outro, um grande rei chamado Davi. Davi. Que da própria descendência dele veio o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, pode voltar lá Romanos 13:2. Aquele que se opõe à autoridade, ele resiste a uma ordem de Deus. E isso vai trazer o quê, gente? Condenação. O que você tem resistido na sua vida e tem trazido mal sobre a sua vida? O que você não tem aceitado porque alguém talvez tenha lhe confrontado? O que você não tem crido? O que você tem duvidado e não tem praticado? E qual que é a consequência disso, meus amados? Olha o que diz lá Provérbios 21:8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. A pessoa, quando ela recebe um castigo, quando a pessoa recebe uma condenação, quando ela recebe o veredito do trabalho que ela fez, da desobediência dela, e ela vê que como aquilo foi mal, como aquilo foi ruim, ela começa a olhar para dentro e diz assim: meu Deus, por que que eu fiz aquilo? E o coração dela, a vida dela começa a ser sobrecarregada de culpa. Olha o que diz ali: carregado de culpa. O caminho dessa pessoa começa a ser torto. Ela não consegue mais, resposta, não consegue mais ser livre, porque a culpa sobre ela, a culpa do que aconteceu, a culpa do que ela fez, a culpa do que ela traz sobre ela mesma, deixa ela tão mal, deixa ela tão sobrecarregada, que ela não consegue mais olhar o caminho certo, que ela não consegue mais ver para onde que ela está indo, ela não consegue nem olhar por que que ela veio até aqui e o que deve fazer. Olha o que diz ali Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, maravilhoso. Mas com a tristeza do coração, o espírito, tanta gente sofrendo hoje, triste. Tanta gente hoje que não consegue se alegrar. Momentos de alegria, mas não vive alegria. A palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é alegria. Como pode, se o Espírito de Deus habita em nós e nós não temos alegria? Faz sentido isso, gente? Tem algo errado, então. Então está faltando alguma coisa, ou tem alguma coisa que entristece o próprio Espírito. Por que será que a sua vida vive de tristeza em tristeza? Que abate o teu espírito, você não consegue encontrar o caminho. Por que será? E sabe que acontece às vezes também, é a gente carregar a culpa pelos outros. É a gente carregar a culpa de coisas dos outros, coisa que não é sua. E você toma para si e aquilo você carrega aquele peso, mas não é teu. Nós precisamos cuidar, assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso espírito e também da nossa alma. Porque a culpa é um assunto muito sério, gente. Uma pessoa que se sente culpada por coisas e não consegue se auto-perdoar é uma pessoa que vive escrava dia após dia. E como eu disse aqui já no outro culto, tem as chaves das suas cadeias e ela mesma não consegue abrir, porque tem medo para sair para fora.
Qual é a culpa que está trazendo tristeza à tua vida e que você hoje não consegue ser uma pessoa livre dessa condenação, desse sentimento, dessa frustração? E não é o que o Senhor quer para nós. Não é o que Deus ele quer para nós. Deus ele não quer que sejamos tristes. Tanto que diz ali, o coração alegre aformoseia o rosto. Quantas pessoas eu já vi isso e eu fico fascinado por Deus. Pessoas às vezes que chegam até mim, pessoas às vezes que eu vejo aqui, que ela vem no culto, chega abatida, chega triste, o rosto parece, eu digo, não, não é normal. Eu consigo ver, isso aqui não é normal. Mas mas deixa que o tempo vai, deixa que a palavra vai, deixa que o Espírito vai trabalhar. E a pessoa vem um culto, a pessoa vem 2 cultos, e a pessoa vem vindo, e aí daqui a pouco eu olho assim, ué, mas já não está mais braba. Ó, já não está mais com aquele semblante triste. E quando eu vejo, a pessoa já está sorrindo, a pessoa já está vindo ali me abraçando, a pessoa já está feliz, a pessoa já está no meio dos irmãos, a pessoa já está servindo. Por quê? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Mas o contrário também é verdade. O coração carregado de culpa, o coração carregado de amargura, o coração cheio de tristeza. Essa pessoa anda ela sobrecarregada. O espírito é abatido. Ela não consegue quase subir as escadas para subir aqui em cima, botar um elevador. Porque é tão pesada a vida dela, é tão difícil a vida dela. A vida dela, tudo ela vê que é complicado, a vida dela, tudo ela vê que é difícil. Tudo ela percebe e vê que parece que alguma coisa, nossa, qual desses dois hoje você é? Coração alegre ou coração entristecido? Você tem carregado alguma culpa por alguma coisa que você fez na vida? Eu quero te dizer que hoje acabou. Que hoje, em nome de Jesus, isso terminou. Que essa história hoje, se você quiser, se você tiver disposição e se você declarar, isso acabou hoje, em nome de Jesus. Amém? Porque na cruz Jesus já conquistou isso tudo por nós. Você não precisa mais viver assim. Você não precisa mais ter essa opressão dia após dia. Já acorda e diz assim: ai, vida, ai, mais um dia, ai, segunda-feira. Chega sexta-feira. Meu Deus, gente. É? Ai, ai, tem que ir no culto hoje, tem que servir. Sabe, tudo é motivo de ai. Que vida, né? Sim ou não, gente? Não precisa ser assim. Eu tenho certeza que cada um aqui crê em Deus, sim ou não? E por que que tu vive assim ainda? Quer a resposta, sim ou não? Porque tu crê e não faz. Porque tu crê e não obedece. Porque tu crê e tu não pratica. Porque tu pensa uma coisa e faz outra. Lembra os antigos? O que que eles diziam? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu ouvi muito isso, gente. Muito isso. Não fuma. Aí tava lá. Não bebe. É? Eu ouvi muito isso. E você? Faz o que fala ou faz diferente? Que Deus ele tenha de nós. Olha que diz Salmos 69:5. Como é que começam as nossas mudanças, meus amados? Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice. Deus conhece, gente, nosso caminho. Deus conhece nosso coração. Deus conhece a tua mentalidade. E as minhas culpas não te são ocultas. Nada está oculto para o Senhor.
Não importa onde é que tu te enfiar, não. Não importa onde tu ir, lá Deus sabe. Deus sabe o que tu está carregando. Deus sabe o sentimento que tu tem. Deus sabe. Não se auto-engana. Deus sabe. Daí você vai dizer assim: ah, pastor, mas se ele sabe, por que que eu tenho isso? Porque tu não muda. Desculpa. Porque tu ouve e não faz. Tu fala e não faz. Tu sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Não foi o que aconteceu lá nas histórias que nós vimos? Saul sabia o que era certo. Vai e mata. Pá, pá. E ele veio, vem, né? Trazendo toda a picanha, né? Toda a costelinha de cordeiro. Queria fazer churrasco, eu acho. Misericórdia, gente. Deus é muito bom, gente. Romanos 8, olha só, agora que vem, para nós entendermos como é que essa mudança ela pode acontecer na nossa vida. Para de fato que nós sejamos livres dessa condenação, gente, desse sentimento de culpa como consequência desses atos, né? Dessa tristeza como consequência dessa condenação. Imagine você, uma pessoa que está ali diante do juiz, cometeu um assalto e tá ali, foi pega transgredindo a lei, e o juiz vai dar, olha, agora a partir de hoje tu vai ter 5 anos de cadeia. Como será que ela se sente, hein? E ela vai olhar, por que que eu fiz isso? Por que que eu não dei ouvido pro meu pai, pra minha mãe? Por que que eu queria ficar na esquina com aqueles guri? Ela não é assim. Pai e mãe aí, você quer que seus filhos fiquem nas esquinas de noite no escuro? Sim ou não? Ouvi isso muito do meu pai e da minha mãe. Por que que eu não fiz isso? Por que que... E começa, por quê? Por quê? Começa o quê? Culpa, 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 culpa. E quem é o acusador? O diabo. E a gente ajuda ele ainda. E aquela culpa vai abatendo a alma, entristecendo. A pessoa cada vez mais vai se matando. Isso vai tendo consequência terrível na nossa vida. Pessoas, por causa de sentimento de culpa, gente. Sabe o que vai acontecendo? A pessoa vai se entristecendo. Aí isso já vai partindo para um nível de depressão. A pessoa começa com uma depressão muito sutil. Sabe como? Não quero fazer nada agora. A pessoa, alguém convida, não quero ir. Ela não quer contato com outras pessoas. Ela começa a não querer sair de casa. Ela começa a não ter mais prazer em fazer as coisas simples. Ela começa a ficar desanimada por tudo, não tem ânimo pelas coisas. Ela começa a ficar desmotivada, não tem motivo pelo qual fazer algo. Ah, vou parar meus estudos. Ah, não vou mais na academia. Ah, não vou mais. Ah, não quero ir lá mais nos parentes. Ela começa a achar ruim tudo. E ela cada vez vai mais se afundando por causa de uma desobediência, por causa de um sentimento de culpa. Ela se afundando. E para trazer de volta uma pessoa que está lá embaixo, o que é mais fácil? Alguém que está lá embaixo te puxar para baixo ou quem está em cima puxar quem está embaixo? Hã? É mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima. O trabalho é grande, gente. O trabalho é muito grande, uma pessoa que já está muito ferida, muito magoada, muito ressentida, muito doente. É um trabalho muito grande. E que nós, seres humanos, não adianta terapia para algo que vem como um princípio divino de Deus. Não adianta psicólogo para algo que vem de um princípio divino de Deus quebrado. Não adianta. A única coisa que pode transformar é o que está aqui, ó, Romanos 8, do 1 ao verso 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A solução é Jesus Cristo.
A solução é o sangue derramado na cruz por causa do meu e do seu pecado. Todo castigo, toda culpa, toda dor, tudo que sofre, todo sentimento de tristeza, Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Então, para quem está em Jesus Cristo, não tem mais nenhuma, e nenhuma é nenhuma. Nenhuma é nenhuma, meu amado. Não tem mais culpa, não tem mais condenação, não tem mais por que ter tristeza. Você tem que botar uma borracha nisso, porque Jesus já levou. O problema não é mais Jesus, o problema não é mais a igreja, o problema não é mais o pastor. O problema é que você continua sustentando a culpa dentro do teu coração. Porque a grande maioria aqui já conhece o evangelho. A grande maioria aqui já é convertido, e continua com culpa, continua com ressentimento, continua com tristeza. Por quê? Porque continua alimentando um sentimento que não é mais seu. Porque Jesus já levou. Essa condenação não é mais tua, Jesus já levou. Amém, igreja? E o 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, Ele te livrou da lei, do pecado Ele te deu liberdade, Ele te tornou livre, Ele te tornou uma pessoa abundante. Por que continuar ainda no pecado? Por que continuar ainda com condenação de morte? Amado, o Espírito de Deus está sobre você. Põe lá Isaías 61:1. Olha o que diz lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. O Espírito de Deus te deu capacidade para fazer isso com os outros e contigo também, mas aí a gente mesmo não está em liberdade, a gente mesmo continua em condenação, a gente mesmo continua algemado. Não falei aqui já? Pega essas chaves que você já tem, que é pelo Espírito da vida, o Espírito de Deus, sobre a tua vida e te liberta. Te torna livre, sai dessa escravidão, sai dessa condenação, sai desse sentimento de culpa, larga essa tristeza de mão. Mas você tem que querer, você tem que agir e você tem que declarar. Enquanto você não fizer isso, enquanto você não crer com todo o teu coração, enquanto você não declarar com convicção, isso não fizer parte da tua vida, você não tem. A gente só se torna dono daquilo que nós reconhecemos. Quando nós reconhecemos Jesus, nós somos donos da salvação. Quando nós reconhecemos, nós somos participantes. Se você não reconhece, você não é liberto. Você não é sarado, você não é curado, você não é transformado, a tua vida não é abundante. Você precisa reconhecer que você é filho de Deus, e como filho você tem herança, você tem paternidade, você tem um pai que ama, um pai que quer abençoar, mas a gente fica ali, caninha, né? A gente fica reclamando, a gente só fica olhando negativamente para as coisas, a gente só fica botando defeito nas coisas, e não busca o que Deus quer que a gente busque. Não é isso que Deus quer. Voltamos para Romanos 8, verso 3 agora. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, eles buscam as coisas da carne. Se a tua inclinação, as coisas que tu busca, não são de Deus, a tua inclinação, o que tu cogita, tudo vai contra Deus.
Mas os que se inclinam para o Espírito, eles buscam das coisas do Espírito. Para onde você está inclinando a tua vida hoje? Para onde o teu pé direito ele levanta para caminhar? Vocês já notaram? Dificilmente tu começa a caminhar com o pé esquerdo. Já notaram isso? Quando tu vai caminhar, tu sempre é com o pé direito. Se eu ver um caminhando, iniciando o caminho com o pé esquerdo, aí nós vamos orar. Aonde você levanta o teu pé direito para caminhar? Para que lado? Para o espírito ou para a carne? Amém? Porque o pendor da carne dá para a morte. Se é para a carne, é para a morte. Mas para o espírito, é para a vida e você tem paz? Quem, quem carrega culpa não tem paz. Quem anda triste é porque não tem paz. Está sob uma condenação. E talvez você nem sabe e nem saiba do que é. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo sob esse jugo que talvez nem é seu. Pode ser uma herança familiar. Pode ser aí você que está sendo visitado por algum espírito familiar. E que você nem se deu conta. Você nem percebeu. Mas quando você para e você se depara com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, você olha para ela e você começa a contemplar a tua árvore genealógica. Que eu assim, nossa, como eu sou parecido com meu pai mesmo. Nossa, olha só, eu faço igual a minha mãe. Por quê? Nossa, eu tenho a mesma doença que a minha mãe, com a minha avó. Por quê? Já se perguntou? Espíritos não morrem, amados. Espíritos, eles se mudam. E o pior, não paga aluguel. Eles invadem, é MST. Eles invadem. E o que mais? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus se a sua vida está inclinada para a carne, você se torna inimigo de Deus. Pois não está sujeito à vontade de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E de fato, o Espírito de Deus, ele habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É forte isso, gente. É muito forte. Pode ir até o versículo 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, então, já está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o que vai acontecer? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, dará vida a também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. O Espírito de Deus, quando habita em nós, ele gera vida, ele não gera morte, ele não gera condenação, ele não gera prejuízo, ele não gera sentimento de culpa, meu amado. Talvez o que está faltando na sua vida hoje é você se aprofundar mais em Deus, é você entregar mais para Deus. E infelizmente, há muitas pessoas que vêm na igreja esperando uma solução do pastor. Tem muita gente que infelizmente vem à igreja esperando uma solução que o pastor vai orar e a vida dele vai resolver. Não vai, vai ajudar. A minha oração vai regar a obra das tuas mãos, mas não vai ser a solução para a tua vida. Eu posso orar aqui, você chegar aqui, está doente, enfermo, e Deus curar. Mas se você não se consertar, a doença volta e volta pior. Jesus falou isso. Jesus falou. O cego saiu de dentro da cidade, foi lá em Jesus, Jesus curou ele, e Jesus disse assim para ele: agora
não volta para a aldeia. Não volta da onde tu veio. Não volta. Não volta. E tem muita gente voltando a ruminar. Sabe o que é ruminar? Quem sabe aí o que é ruminar? O boi come, depois põe tudo para fora de volta e depois vai e come de novo. É o que acontece às vezes com muito cristão. Ele recebe o Senhor, se agrada do Senhor, é vivificado pelo Senhor, acha um cabelo na igreja ou nos irmãos e põe para fora. É nojento, né? Mas faz parte. Aí tá. E aí volta a comer tudo de novo aquilo que antes ele fazia. Misericórdia, assim. Não é o que o Senhor quer para nós, não. Amém? Então, como Deus é misericordioso e as horas correm contra nós, Romanos 5, 18 e 19, para nós ir finalizando aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá Jesus, ele veio. Adão veio e trouxe condenação. Por um homem entrou o pecado e a condenação no mundo, mas por um homem também veio a justificação e a vida. E esse é Jesus Cristo. Enquanto você não conhecer esse cara genial, fabuloso, maravilhoso, quando você não conhecer ele de verdade, quando você não tiver intimidade com ele de verdade, você vai continuar tudo que aconteceu na tua vida. Jesus já acabou com essa culpa, amado. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu fiz, eu digo, eu também. Mas ele já perdoou. Mas tu não sabe, eu digo, não sei mesmo. Mas fica tranquilo, ele já acabou com isso. Ele já encerrou com isso. Isso já é passado. Já passou. E eis que tudo nele se faz novo. Por isso, a maravilhosa graça de Deus. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Olha o que diz 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não errem, para que não voltem a pecar. Se todavia alguém então pecar, se todavia tu tropeçar, se todavia acontecer, se todavia a culpa que tu tem, o sentimento de tristeza que tu tem, se todavia isso acontece, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O melhor advogado. É o melhor que tu pode ter. Fica tranquilo. No tribunal de Deus, Jesus, ele é o teu advogado. Ele vai chegar lá, tu vai prestar conta, e Deus vai falar, tá, mas tu fez isso, isso, isso. Jesus vai se meter na frente. Fica tranquilo. Eu já resolvi isso aí. Eu já resolvi. Tá resolvido. Amém? Salmo 34, 22, gente, olha. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Tem que confiar. O problema hoje é que as pessoas hoje desconfiam de tudo, que estão tão machucadas, foram tão maltratadas. As pessoas não querem confiar nem em Deus. Se tem um que você pode, é confiar em Deus, gente. Confie no Senhor. Amado, a gente está vivendo os últimos dias. Hoje eu vi uma notícia de que um povo na África, por um grupo rebelde, matou 113 cristãos e feriu mais de 300. Esse dia nós conversávamos em casa com os nossos filhos sobre a perseguição, sobre os últimos dias, de que nós seremos provados, de que há tempos e já está acontecendo, de que as pessoas virão
Assim, nega Jesus, senão tu vai morrer. O que que tu vai fazer? O que que tu faria? Aí eu vou negar agora, depois eu me arrependo. Vai. A primeira, tu negar e já levou a foiçada. Já era. Não se engane. Não se engane, não zombe de Deus, amado. Tudo que o homem semear, a palavra de Deus diz que nós vamos colher. O Senhor, ele resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum vai ser condenado. Nenhum. Mas de quem confia. De quem confia no Senhor. Tem um salmo muito bonito aqui para ler. Eu vou ler, né? Vamos ler. 107, Salmo 107, verso 8. E aí a gente pode orar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças. E mais, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. A tua alma está sedenta? Está machucada? Deus, ele é água viva. Amém? 10. Os que se assentaram aonde? Nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros. Quanta gente assim, hein? Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Então caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, o que essas pessoas fizeram? O que essas pessoas fizeram que desobedeceram? O que essas pessoas fizeram que ouviram a voz e não quiseram obedecer a Deus? Sabiam da verdade, sabiam dos princípios, mas mesmo assim, foram contra. Pela própria lei da consciência, talvez nem conheciam a verdade da palavra de Deus, mas pela lei da consciência sabiam que era errado. Foram lá e trouxeram condenação para si mesmos. Mas quando eles caem em si, quando eles abrem os olhos, o que acontece? Lá na sua angústia, eles clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças, se alegrem ao Senhor por sua bondade, por sua maravilhosa, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha, até aí tá bom. Até aí tá bom.